nosso horário de história e vocês lembram que nós ficamos pendentes nas correções das páginas 82 a 85. Então, sendo assim, nós iremos realizar esta correção agora, não é isso? Então, peguem os seus livros de história para realizarmos esta correção. Primeiro, leia as frases e desvende a qual serviço público a frase se refere. Se precisar, você peça ajuda. E vocês já pediram, né? Letra A. Meu trabalho consiste em manter as ruas da minha cidade sempre limpas e organizadas. Então, tia, nós estamos falando dos garis. Isso mesmo, então estamos falando de gari. Letra A, gari, não é isso? Letra B, trabalho ensinando as crianças com muito amor e dedicação. Então, nós estamos falando de quem? Com certeza do professor. Letra C, lido com o atendimento de muitas pessoas que precisam fazer alguma movimentação em contas bancárias. Olha só, estamos falando de quem? Estamos precisando muito nesses tempos agora, né? Que são os bancários, caixa, então todos eles são responsáveis por esse setor. Letra D, cuido da saúde da comunidade, atendendo em uma unidade de saúde de família. E também estamos utilizando muito nesta pandemia, né? Isso são quem? Os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos eles trabalham nesse setor, né? Cuidando da nossa saúde. Segundo, você conhece alguém que trabalha no serviço público? Então, escreva o nome, a função e o órgão. Então, se vocês conhecem, então escrevam aí o nome, a função e o órgão que eles trabalham, tá bom? Na letra C, desenhe imagem dos espaços indicados. Letra A, você irá desenhar um espaço doméstico e letra B, você irá desenhar um espaço público, tá bom? Lá na quarta diz assim, vamos analisar o serviço público de sua cidade. Para isso, você contará com a ajuda de um adulto, de seus pais. Letra A, na saúde. Há hospital público na sua cidade? Na nossa cidade, sim, nós temos hospital público. Na segunda opção, há marcação de consultas e exames? Sim, existe, mesmo que com muita dificuldade. Eu estou opinando, tá? Há posto de saúde suficiente nos bairros de sua cidade? Existem postos, mas eu considero que não seja o suficiente, tá bom? Por exemplo, aqui no bairro Mercado Municipal e bairro da Palmeira, então existe somente um posto de saúde, eu estou dando um exemplo, tá? Então, o que acontece? São muitas pessoas para um único posto, né, de saúde, então não é suficiente, não é interessante. Então, o bom seria que fosse um posto para o mercado municipal e um posto para o bairro da Palmeira. Então, o que acontece? Só tem uma determinada quantidade de fichas e essas fichas elas não são suficientes para todas as pessoas. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa anda em média um mês para poder conseguir uma consulta, sendo que essa consulta ele possa ter ela somente, sei lá, daqui a 6 meses, por exemplo. Então, não é suficiente. Na educação, há escolas que suprem as necessidades de todos os alunos? Em termos de quantidade, até que sim, mas ensino de qualidade já não podemos dizer, né? Há professores suficientes nas escolas? Sempre existe uma escola em que alguma disciplina está necessitando de professor. Sempre. Então, há merenda escolar, fardamentos e material didático para todos os alunos? Eu acredito que neste governo, eu acredito que isso esteja acontecendo. Não posso dizer em termos de material didático, mas em merenda escolar e fardamento, sim. Então, quinto, de acordo com o resultado dessa pesquisa, então essa aí não podemos realizar, né? Que é elaborar um cartaz e tudo mais, então não temos necessidade. Mas, se quiserem, façam nos seus cadernos, tá bom? Sexta, escreva o nome de uma instituição pública ou local na sua cidade que garanta cada direito individual apresentado. Direito de ir e vir, direito de lazer, direito à cultura,
Direito à educação, direito à saúde, direito à defesa do interesse popular. Então, escrevam aí, porque é uma resposta pessoal. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os profissionais aos serviços indicados. Então, nós temos 1, educação. Tia, com certeza são professores, diretores, coordenadores e orientadores, não é isso? 2, saúde. Então, saúde são quem? Como nós já falamos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais. Então, todas essas pessoas trabalham na saúde. 3, segurança. Em segurança nós temos policiais, guardas e etc. 5, infraestrutura. Arquitetos, pedreiros, engenheiros, marceneiros. 6, registro civil. Então, nós estamos falando de quem? Dos escrivães, dos agentes administrativos, dos tabeliães. Então, todos esses estão envolvidos com o registro civil. Já na cultura, nós temos quem? Os produtores, os editores, os jornalistas, todos eles são envolvidos nesse setor. E no lazer, nós temos esportistas e recreadores, tá bom? E a 8ª questão, ela é uma resposta pessoal. Assim como a 9ª também. E também a 10ª. Então, 8ª, 9ª e 10ª são pessoais. Na 11ª, também é pessoal, mas eu irei comentar. Observe ou procure saber com outras pessoas como são os serviços públicos oferecidos pelo governo do município onde você mora em relação a cada uma das áreas indicadas. Letra A, educação. E aí vocês irão marcar a carinha devida, né, para vocês. Eu acredito que a educação esteja no meio termo aí. Saúde também. Segurança também. Sempre deixando muito a desejar. Transporte, com certeza, muitas pessoas. É tão complicado essa situação que nós temos em relação ao transporte, porque diminui a frota de veículos, de ônibus, né, para evitar que as pessoas possam se deslocar com mais frequência. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas precisam trabalhar nesta pandemia. E aí, o que acontece? Se diminui a quantidade de veículos, né, de ônibus, por exemplo, vai acontecer aglomeração. E aí, esse é o grande problema. Se querem diminuir a quantidade de gente circulando e tudo, o ideal seria aumentar a frota de ônibus, não é isso? Para que se evite aglomerações nos ônibus. Então, aconteceu o que está acontecendo? É o movimento inverso. Então, menos ônibus e mais aglomerações, porque as pessoas precisam trabalhar. Então, esse é um grande problema que nós estamos enfrentando em termos de transporte. Infraestrutura, também no meio termo, o registro civil acredito que seja, digamos que um pouquinho mais andando, né? Cultura, até que nesse período de pandemia não podemos reclamar muito em termos de cultura. Está tendo muitas lives no nosso Maranhão, muitos cursos também estão sendo disponibilizados para as pessoas estarem fazendo nesse período, tá bom? Muitos sites também estão disponibilizando muito conteúdo bacana, então eu acredito que nesse quesito está indo bem nesse momento que nós estamos vivendo. Lazer, nós podemos perceber que nem tanto, até porque não estamos podendo sair de casa. Então, essa foi a correção da nossa atividade das páginas 82 a 85. Terminando isso, agora nós vamos falar sobre serviço privado na página 86, que é a nossa aula de hoje. Então, preste atenção, vamos observar aqui no nosso texto. Certamente você, sua mãe, algum parente ou conhecido seu já precisou comprar algo em uma loja e foi atendido por um que nós chamamos de vendedor, não é isso? Assim como esse vendedor, o professor de sua escola, um operário de alguma indústria ou um atendente de algum consultório, vendem alguma forma de trabalho para outras pessoas. Olha só. Então, eu, por exemplo, vendo a minha forma de trabalho, que é ensinar, né, enquanto professora.
Então, são pessoas, eu também estou inclusa nisso, cujo salário é pago por grupos privados, ou seja, que possuem dono, né? Então, o nosso colégio de atuação, por exemplo, ele tem um dono nisso, e os professores, os zeladores, trabalham para esse grupo, então vendem a sua forma de trabalho para esse grupo e devem ter os seus devidos salários, não é isso? Então, trabalhamos para uma outra pessoa, então vendemos a nossa forma de trabalho. Mais à frente nós temos, diferentemente do serviço público, cujo patrão é a própria administração pública, no caso, o serviço privado, as pessoas vendem sua mão de obra, olha só, para outras pessoas, com o objetivo de gerar lucros para determinada instituição. Então, nós vendemos nossa forma de trabalho e isso vai gerando lucros para a instituição. É isso? Então, vamos lá para frente. Atualmente, a iniciativa privada emprega várias pessoas no nosso país, isso é bem verdade. Mas também é a que mais sente o impacto econômico das crises, olha só. Pois se o empresário não vende seu produto, ele não tem lucro e, consequentemente, ele não consegue contratar ou sequer manter seu quadro de funcionários, olha só. Então, vamos trazer novamente para o momento em que estamos. Então, o que está acontecendo? Muitos empresários, principalmente os pequenos empresários. O que é um pequeno empresário? É aquele que está alçando voos, ele ainda está ainda está em processo de construção ainda, ele não tem tanto dinheiro assim em seu caixa, que nós chamamos, tá? Ele ainda não tem tanto dinheiro assim para quando vier um tempo de crise como esse que nós estamos passando, ele ficar mantendo a si e seus funcionários, né? Mantendo a si e seus funcionários, mesmo que sem vender nada. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, muitos empresários estão fechando as suas portas. Por quê? Porque não está tendo lucro, né? Não estamos vendendo. Então, quando não se tem venda, não tem como se manter, não é isso? Então, as pessoas, nós não podemos ir a todos os lugares, como antigamente. Então, o que acontece? Os grandes empresários, eles não estão conseguindo vender, aliás, os grandes e principalmente os pequenos empresários, né, não estão conseguindo vender os seus produtos e assim não conseguem se manter no mercado, porque o seu produto não está sendo vendido, então não tem lucro. Não sei se vocês já perceberam, mas nesse momento, nas redes sociais, vemos muito as informações, né? Compre de um pequeno empreendedor. Não sei se vocês já perceberam isso. Compre de um pequeno empreendedor, compre na barraquinha do seu bairro, tudo. Eu acho que vocês já devem ter visto essas mensagens. Por quê? Porque são as pessoas mais afetadas nesse momento que nós estamos. Porque eles não, como eu disse, eles não têm muito dinheiro em caixa, então eles não conseguem se manter por muito tempo. Já grandes empresas, como por exemplo Ponto Frio, Magazine Luiza, Americanas, então são grandes empresas que estão há muito tempo no mercado e assim elas conseguem manter por um bom tempo, né, suas portas fechadas sem que a empresa quebre. Por quê? Porque possui muito dinheiro em caixa. Então, assim é o que estamos passando no momento. E aí, o que acontece? Muitas pessoas estão perdendo seus empregos. Muitas pessoas já estão morando na rua, tá bom? O número de moradores de rua aumentou muito nesse período, porque muitas pessoas estão perdendo seu emprego. Por quê? Porque muitas empresas estão fechando, não estão conseguindo ter lucros, então o que eles fazem? Decretam a falência da empresa. Decretando a falência da empresa, então os funcionários são despedidos e assim, por vezes não conseguem. Por vezes, muitas dessas pessoas moram de aluguel, né? E assim não conseguem se manter. Então, é isso que está acontecendo muito. E muitos também já estão passando fome. E aí, vamos voltar aqui no nosso texto. A iniciativa privada ela é muito importante para o nosso país, pois além de movimentar muitos recursos,
Ela também oferece inúmeras possibilidades de oferta de produtos, contribui com impostos que são revertidos em ações públicas e oferece o sustento de milhões de famílias. A exemplo disso, nós temos a empresa Vale, né? Que é uma das empresas, Vale e Itaú também, são duas empresas que, Bradesco também, são empresas que contribuem muito para a cultura e para a educação. Vocês sabem que o Itaú tem um projeto do Itaú Social, que são livros, né, que são disponibilizados todo ano. São disponibilizados para a escola, para as pessoas e tudo. E é uma forma de levar a leitura e a educação de uma forma simples, né, para as crianças, para ter esse contato já desde cedo com a leitura. A Vale, por exemplo, ela trabalha muito no quesito cultura, né? Através de teatro, danças regionais. Então, eles se empenham muito nesse quesito também. Então, por isso, e aí vai se refletir em quê? Em sustento de muitas pessoas também. Muitas pessoas dependem disso. Então, é muito interessante o trabalho que essas grandes empresas fazem. Por exemplo, agora nesse período, muitas doam alimentos, máscaras, né? Álcool em gel, sabonete, para as pessoas. Isso é muito importante, o trabalho deles para a manutenção das famílias e do sustento de muitas famílias, tá? Então essa é a nossa aula de hoje sobre serviço privado, tá bom?